Bom dia, todo mundo. Obrigado por estar me recebendo aqui. Rosângela, Laércio, obrigado por estar recebendo aqui nessa área. Não poderia estar agradecendo mais aqui a oportunidade de estar num ambiente tão bem montado e com muito carinho aí. E eu gostaria de começar a nossa apresentação do porquê que nós estamos fazendo uma apresentação. A Rosângela colocou muito bem os movimentos de rua. Vou primeiro me classificar aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho quem eu sou e como é que a gente cheguei nesse momento. Eu nunca entrei na política, eu tive uma experiência política saindo da faculdade aqui no Brasil nos anos 90, no início dos anos 90. Até estudei ciência política, mestrado, mas logo em seguida parti para capital privado, fui trabalhar em grandes multinacionais, fiz MBA fora, morei fora há muito tempo. Voltando para o Brasil, também não tinha muito engajamento político, não via muito uma necessidade. No entanto, nos últimos 3, 4 anos, comecei a me envolver em alguma coisa, estava vendo que a coisa estava deteriorando, sobretudo na empresa que eu tinha feito, que eu comecei a lidar diretamente com o comércio, empreendendo eu mesmo, saindo das empresas que eu estava, e eu comecei a ativar o meu cientista político, que existia há 20 anos atrás, para poder entender um pouquinho o contexto do que estava acontecendo, porque era uma realidade diária. Então comecei toda uma análise naquele momento, ajudei o Partido Novo a fazer algumas coisinhas, nada de grande, mas coletar algumas assinaturas. Agora do segundo turno, realmente eu vi que existia um problema aí estrutural, me engajei com outros movimentos de rua, e os outros movimentos de rua, na minha opinião, são excelentes, precisam existir. Espero que desses venham nossas futuras lideranças. Dou meu voto para todos eles. No entanto, existia uma certa falta de profundidade, de entender o que é política, de entender o que estamos vivendo, no contexto da nossa história, no contexto do nosso futuro. Então, eu comecei a fazer um apanhado para ajudar os movimentos. Até dentro de um dos movimentos, encontrei com o Danilo também muito nesse contexto, que ele também demonstrou uma preocupação de o que estava acontecendo e como isso é relevante para o futuro. E como ninguém estava vendo o futuro, estava todo mundo vendo o momento pontual, ok, vamos tirar aqui os corruptos, virou uma questão de polícia, não é uma questão de política. E nós temos uma questão política, tá? É uma questão que a gente vai mostrar aqui o porquê. Então, o porquê desse movimento, o porquê dessa apresentação, é que as ideias que nós temos, os conceitos, a ideologia que eu e o Danilo temos, e que agora temos um grupo maior de 12 pessoas que nós consideramos o nosso núcleo, já estão bem coesas, já estão bem definidas. Precisamos expandir esse conceito, precisamos mostrar isso para mais pessoas. Vocês são o nosso começo. Então, se existe um ciclo final desse governo, nosso ciclo se inicia agora. Com vocês aqui, esperamos dar o kickstart no próximo slide. Então, aqui a questão que eu sempre tive, acho que toda a nossa geração teve, é exatamente o porquê nós não somos considerados um país desenvolvido. Escutamos nosso tamanho geográfico, das nossas riquezas naturais, uma série de coisas, toda a nossa vida. País do futuro, oportunidade, etc. Mas não somos ainda isso aí. Estamos aí já algumas gerações sem isso. Vamos entender o porquê. Obviamente que todos aqui, eu especificamente, já escutei várias desculpas esfarrapadas, sem fundamento nenhum. Podemos falar da lista. Porque nossa cultura, nossa nação, se a gente fosse colonizado por inglês, seria tudo diferente. Tamanho, geografia é muito grande demais. Se fosse menorzinho, que nem a Suíça, estaria perfeito. É o nosso jeito de ser, muito malandro, muito solto. Paternalismo, língua, coronelismo. O coronelismo do Nordeste, que é esse que é o culpado de tudo. Miscigenação e falta de ética. Nós todos escutamos e muitas vezes, até hoje, até mesmo dentro do núcleo, nós falamos disso, usamos essas desculpas aqui. Só que o que eu quero propor aqui é que não é nada disso. Tá? Não é nada disso. Então, quero que vocês lembrem que não é nada disso. Vamos analisar 2 fatores fundamentais que vão responder à pergunta: o porquê nós não somos um país desenvolvido. Se você quiser ir embora cedo, está aqui a resposta. Nós não somos um país desenvolvido por causa das nossas escolhas de modelo de governo
e as nossas escolhas de modelos econômicos, sistematicamente ao longo da nossa história. Muito bem, essa é a resposta. Agora vamos entrar para entender o porquê de cada um, entender um pouco mais de detalhes sobre isso. Vamos falar de modelos de governo aqui, brevemente. Antes de entrar em modelo de governo, vamos falar aqui dos aspectos esquerda-direita, que todo mundo lida no dia a dia. O conceito moderno de o que é esquerda-direita, você tem de um lado, isso eu estou dizendo é século XX em diante, ou seja, a Revolução Industrial até hoje. Você tem de um lado totalitarismo, ou seja, o Estado controla tudo, também aí um conceito de coletivismo, nada é individual, tudo é do coletivo, o Estado é quem gera esse coletivo. Temos 4 modelos aí. Do outro lado nós temos o liberalismo, tá? Isso aqui é a direita, então é a falta de Estado, é o individualismo, tá? Vamos dizer, o extremo aqui seria o Estado mínimo, que a esquerda tanto critica. A esquerda não gosta de ver o nazismo ali em cima do comunismo, ela não gosta de ver isso, mas é uma realidade. Eu até lado intromissivo, eu colocaria eles lá, não aqui na direita, tá? Então, deixar bem claro que nós somos liberais, essa que é a nossa postura, nós somos de direita, isso que é ser liberal, tá? No conceito de hoje, não é militarismo, não tem militarismo aqui. Então, considerando esse espectro esquerda-direita, vamos então falar dos 5 modelos de governo que são usados, aí, as terminologias usadas no Brasil hoje. Aliás, tem sido usada há algum tempo. Mas vamos chegar ali perto do totalitarismo, nós temos a questão de ditadura, logo na sequência temos a oligarquia, o governo de poucos, ditadura, governo de um só. Temos a democracia, que é o populismo. Temos a república, que é o Estado de Direito, que é o seu governo das leis. E a anarquia, que é a falta de Estado, ou a falta de governo completamente. Tá? Vamos ver que, na verdade, esses 5 modelos, 2 são os que dominam o mundo hoje. Só existem 2 modelos desses 5 que existem hoje. 3 são efêmeros, são transitórios, não se sustentam, quebram. Então, vamos chegar nessa análise agora. É bom que todo mundo entenda isso, para depois vocês começarem a usar isso no seu jargão, porque o jargão que vocês usam nas conversas define muito bem o teu nível de conhecimento da causa. Com relação à ditadura, né, o governo de um só, etc. Temos a oligarquia, que temos aqui o mais predominante. Temos democracia e populismo, o Brasil se encontra nesse quadrante, nesse momento aqui. Temos uma república de Estado de Direito, que aí são os países desenvolvidos. Muito poucos países no mundo têm um Estado de Direito, essa aqui é a grande realidade. E, obviamente, que temos aqui a anarquia. Onde que está a grande diferença aqui nesse quadro? Não quero poluir muito a visão de vocês. Foquem só nessa linha aqui, que é a linha de poder. O poder da ditadura, ele é ilimitado. A ditadura faz o que quiser. O poder de uma oligarquia também é ilimitado. Ele rompe leis para exercer o seu poder. A democracia e o populismo faz a mesma coisa. Em nome da democracia, em nome da maioria, eles rompem leis, rompem estruturas. A única que defende, aqui também, a anarquia, então nem se fala. Por que anarquia, assim, vamos entrar nessa dicotomia aqui, em questão desses sistemas aqui um pouco mais. A anarquia também é limitada. Agora, vamos entrar aqui numa situação de definir anarquia, não duram exatamente por essa questão. Por serem ilimitados, poderes ilimitados. Eles geram um ciclo de rompimento. A anarquia, você é o mais extremo deles, você é um momento anárquico, você não tem um governo anárquico, você tem um momento anárquico. Numa situação que você não tem governo, não pilha, então qual a sua liberdade? Você não tem liberdade. Você tem que estar sempre se protegendo, por falta de governo. No caso da República, exatamente não. Exatamente o contrário. Você tem um governo, que é um governo que toma conta de algumas coisas básicas e que te dá liberdade. Então, algum nível de governo é necessário para que você tenha liberdade. Esse conceito é super importante. Se você não tem uma proteção legal de você como minoria dentro de um Estado de Direito, a qualquer momento, por causa de um interesse de uma oligarquia ou de um populista, esse direito pode ser violado, tá bom? Então isso é um conceito muito importante. Agora, vamos fazer uma comparação aqui que é muito importante, tá? Também é um fulcro conceitual aqui que as pessoas usam e também é uma semântica que foi deturpada ao longo dos anos. Democracia não é Estado de Direito, tá? Democracia significa governo da maioria. Essa é a definição clássica do que significa democracia. Os dicionários mais recentes
falam que democracia é Estado de Direito. Não é. Democracia não é Estado de Direito. Democracia é o governo da maioria. Então, o que significa o governo da maioria? O governo da maioria significa que é um governo ilimitado. A maioria violam leis constantemente, destroem instituições independentes e são instáveis e intransitórios. Por que são instáveis e intransitórios? A maioria está sempre ganhando. Porque existe a minoria. Se você consegue erradicar essa minoria, tudo bem. Você vai ter sempre o governo da maioria e não tem realmente nenhuma minoria. Mas enquanto você tem uma minoria, essa minoria vai dar apoio a algum outro grupo. Algum outro grupo que não tem o poder hoje vai querer tomar o poder. Não é representado, não está envolvido nas decisões políticas, ele vai querer tomar o poder. Ele vai se aliar a um outro grupo e vai formar um novo governo e vai destituir essa democracia vigente. Por isso que a democracia ela não se sustenta. No caso do Estado de Direito, que é a questão da República, é exatamente o oposto, né? Você tem um governo limitado por lei, monitoram igualdade de oportunidade, tanto para minorias quanto para maiorias, criam instituições independentes e são estáveis e duradouros. As verdadeiras repúblicas que existiram na face da Terra, a primeira famosa é a República Romana. Antes de ser um Império Romano, existia a República Romana. E a República Romana veio de uma monarquia absolutista, déspota, que violava leis, violava preceitos básicos dos indivíduos, rompeu. Naquele momento criou-se a República Romana. Durou 500 anos. Ninguém fala da República Romana. Me falem algum herói da República Romana. Alguém conhece? Conhecemos o Calígula, conhecemos Júlio César, conhecemos Augustus, Adriano, conhecemos Tito, mas não conhecemos, Nero, mas não conhecemos nenhum herói republicano. Por quê? Por quê? Porque quem manda são as leis. Quem manda são as leis. Tá? Vamos lembrar disso. Esse conceito é muito importante. Tá? Vamos lá. Aqui, como é que a gente caracteriza o Brasil? Vamos pegar a história republicana do Brasil. É a nossa sociedade das últimas gerações. Primeira República, Vargas. Temos a Segunda República, temos o regime militar, temos a Nova República, que é o momento atual. Em todos esses momentos, ou nós fomos uma oligarquia, ou nós fomos um governo populista. Então, em nenhum momento você pode dizer que nós tivemos uma república. Porque em todos esses momentos, diferentes grupos de apoio, no começo era oligarquia, grupo de apoio, cafeicultores e pecuaristas. Os populistas eram banqueiros, na época, e militares. Aqui, de novo, Segunda República, militares e sindicatos. Na verdade, militares estão aqui bem até 1985, os militares de 1930 até 85 estavam envolvidos na nossa história. Boa parte do século XX. Então você tem militares, na Segunda República, também dando apoio para populistas. De novo, aqui uma oligarquia militar. Então, enfim, a nossa história, o nosso governo, o nosso regime tem sido, eu defino como um regime oligárquico, que tem sido rompido por regimes populistas. É assim que eu defino o Brasil. Agora vamos entender o porquê que nós somos isso. Essa que é a nossa realidade. Nós não somos uma república, tá? Se fosse lá para aquele quadro anterior, nós não somos. Muito bem, o porquê disso? Tem duas causas fundamentais disso, que são muito importantes de comunicar. Primeiro é a centralização de poder. Quando você tem a centralização de poder, você cria oligarquias. Eu vou entrar depois na questão histórica de centralização. Mas o Brasil, ele foi criado como um Estado unitário. Ele nasceu como um império. Ele não nasceu como nasceu os Estados Unidos, como nasceu a Suíça, como nasceu a Bélgica, como nasceu a Alemanha. Um Estado fragmentado que se juntou e criou um Estado mínimo que todos aceitem. Não foi assim que o Brasil foi criado. O Brasil foi criado como um império. Então ele tinha um centro, esse centro dominava as províncias. Com esse centralismo, deu muitas benécias no século XIX. Se não fosse esse centralismo, com certeza nós teríamos fragmentado, teríamos perdido território para a Espanha, para a França, para a Holanda. Então, com certeza, teve seus benefícios. Mas teve um malefício, que é muito importante para essa análise, que é exatamente a criação de oligarquias. Quando você centraliza o poder começa a se tornar relevante, começa a se tornar importante. Com isso, grupos de interesse vão querer tomar esse poder, porque o bem-estar desse grupo tem a ver com a tomada daquele poder, que está hoje concentrado. Tanto a oligarquia quanto os populistas
Eles almejam exatamente isso. Eles querem um governo central, eles querem um governo centralizado para poder controlar, para poder extrair para eles, para seus interesses, o maior benefício possível. Como é que é o Estado de Direito? É exatamente o oposto. Você descentraliza e fragmenta as oligarquias. Então não existe uma oligarquia que domina tudo. Existem pequenas oligarquias, sem dúvida. Regionalmente, localmente, pode ter. Agora, no contexto geral, não existem. Até estados unitários que foram criados exatamente como o Brasil, vamos dar um exemplo aqui, a França, e até a Inglaterra, que é um exemplo de um estado unitário criado como um só, ela é extremamente descentralizada. O sistema de poder não precisa ser federalista para ela ser centralizada, mas o que preza é o federalismo. Tá? É você ter a descentralização. Desculpa, o que preza é a descentralização. Então esse é um conceito muito importante do que causou as oligarquias no Brasil, isso desde a época do Império. Tá? Aliás, foi uma das coisas que causou a queda do Império, foram as oligarquias. Essas se concentraram e quando houve a mudança de poder, a família imperial se viu nas mãos dos oligarcas. Outra coisa que é outro conceito muito importante seria da concentração e da independência. Vamos lembrar, a primeira foi centralismo, a segunda é concentração, são duas coisas diferentes. Tá? Uma oligarquia, um populista, eles concentram poder, e concentração de poder, no que eu estou dizendo aqui, seria o governo executivo, ou a parte executiva do poder, concentrar o legislativo e o judiciário. Então, o legislativo e o judiciário só existem porque o executivo assim o determina. Então, eles viram um pau-mandado do governo executivo. Na questão do Estado de Direito, de uma república, é exatamente o contrário. Você tem os três poderes. Essa foto aqui foi um designer com três cachorrinhos, um em círculos, assim, um cheirando o outro, basicamente para mostrar uma certa igualdade, um certo monitoramento do poder do outro. Então, essas são as duas questões por que existiu oligarquia na nossa história. Ele se reconhece, exatamente. Com relação a como fazer essa transferência, que é o que a gente quer, está aqui uma definição clássica do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo centralização? Estamos vivendo centralização. Sim, tudo. 75% do nosso imposto vai para Brasília. Nós estamos vivendo uma baixa representatividade? Baixa representatividade. Tem interesse de Brasília de se descentralizar e criar representatividade? Não, claro que não. Vamos blindar do povo. O povo, quanto mais distante, melhor. Poderes subordinados ao poder executivo. Isso a Dilma tomou várias medidas aí para concentrar o poder. Rompeu a Constituição algumas vezes para fazer isso. Poderes ilimitados. Depois vamos entrar nesse quesito aqui, mas a coisa é séria, da falta de limite de poder. E isso vai permanecer, com Dilma ou sem Dilma. Tá? Clientelismo. Nós temos aí uma fusão de oligarcas e populistas e você tem uma questão de clientelismo, ou seja, os grandes oligarcas se beneficiam do clientelismo. Aqui o desrespeito das leis e alteração dos sistemas legais e um grande mistério, né? Até agora ninguém sabe o tamanho dos rombos que foram criados nas diferentes partes do governo, diferentes estatais na mão do governo. A República, BNDES, esse é um deles, né? Na questão república é exatamente o oposto do diagnóstico. É muito fácil até dizer o que você é, você já sabe o que você precisa fazer. Você precisa descentralizar o poder. Você precisa ter mais representatividade. Você precisa ter independência dos poderes. Representatividade aqui do povo. Tá? O povo precisa participar mais entre a relação entre eleito e eleitorado tem que ser muito mais próximo do que é hoje. Tem que limitar poderes. O governo não pode vir subir imposto sem ter limite. Que Estado de Direito vive em que você chega assim e fala assim, agora subiu 300% a conta de isso, a conta de aquilo, e é uma empresa do Estado, controlada por Estado, o povo não pode falar nada? O povo não pode falar, não, peraí, não quero esse aumento, vou fazer um plebiscito para impedir esse aumento. Nos países de Estado de Direito isso é possível. Aqui, não? Então você está totalmente à mercê de um governo totalitário. Instituições isentas de pressão de grupos, tá? Isso é muito pelo contrário do clientelismo. Instituições no Brasil não são blindadas dos grupos de interesse. Ele reforça sistemas legais. O republicano, ele quer mais descentralização de poder. Ele quer trazer o poder, ele não quer o próprio emprego. O republicano quer dar ao povo mais participação,
mais representação no nível no nível inferior. Ele não gosta dessas agregações que existem. Agora o governo do estado, o governo federal. Não, o governo tem que estar muito mais próximo. O governo municipal tem que estar tomando conta de muitas das coisas, não as agregações superiores. E obviamente que a transparência. Isso é um sine qua non de você ter uma república. Muito bem. Então definimos aqui o Brasil como um país oligárquico. Agora nós vamos entender, isso é uma das causas do nosso não sermos considerados aí um país desenvolvido. Agora nós vamos entender os modelos econômicos e por que também isso aqui é um dos fatores. Antes de eu entrar nesse quesito, vamos falar de capitalismo, tá? Para que exista ao menos uma coesão. O capital, é que estava o erro dele. O ser humano não tem valor de mercado, ele tem um valor intrínseco. Bom, o capital, então, na nossa definição, se refere a isso. Não envolve seres humanos aqui. Outra questão, com outro pilar do sistema capitalista. Temos a questão do livre mercado. Tá? Então, basicamente, o mercado é livre quando nenhum agente consegue criar uma interferência que distorce preços. Preços através de regulamentação ou através de tributação. E aqui um conceito muito importante também, que é o conceito da propriedade. Aí temos 4 quesitos para serem tocados, que é o registro, uso, controle e venda. Isso é que se define propriedade, pelo nível de envolvimento estatal exatamente nesses 4 pilares da propriedade. Tá? Registro, uso, controle e venda. Vamos lembrar isso aí, porque isso vai aparecer mais vezes. De novo, no nosso triângulo esquerdo-direita, totalitarismo vezes liberalismo. Do lado esquerdo, o pessoal do totalitarismo, temos lá os modelos, os 4 modelos econômicos: nazismo, comunismo, fascismo, socialismo. Graças a Deus, vários desses aqui morreram no século XX. E nós temos aqui o liberalismo e temos o keynesianismo. São 2 modelos capitalistas. E vamos entrar aqui um pouquinho no detalhe deles. Mas a diferença aqui entre o pessoal que está na esquerda e esses 2 da direita aqui é o quanto o governo controla o capital. Controla a propriedade, controla o capital. No questão do capitalismo keynesiano, o Estado é um Estado investidor, um Estado protecionista. Ele é um Estado que preza pelo pleno emprego. Né? Eles têm intervenções em crises, essa aqui seria a questão maior do keynesianismo, e ele tem uma intervenção via tributos e regulamentação, tanto quanto um Estado socialista. Tá? No entanto, ele tem uma diferença que ele não é estatizador. A dinâmica aqui é assistencialismo versus instabilidade econômica. Ou seja, na cabeça de um keynesiano, temos que dar assistência à economia porque nós não gostamos da instabilidade econômica que às vezes ocorre. Os mercados se ajustam naturalmente e o keynesiano não gosta disso. Ele gosta de interferir. O liberal, ao contrário, né, desse quesito. O Estado não é um Estado investidor, é um Estado monitorador. Ele preza pela globalização. O trabalho é livre e desregulamentado. Né? O comércio também é livre, também desregulamentado. Não existe tributação e regulamentação aqui no comércio. Tem livre comércio e o mercado de trabalho também é livre. Privatização, isso é um mora. Aliás, a maioria dos governos que tem um preceito liberal não tem nenhuma estatal. Nenhuma estatal. E aqui como é que é a dinâmica, como é que é a cabeça do liberal? Ele está sempre tentado ao assistencialismo, mas ele prefere o dinamismo. Então aí quando você se considera um liberal, em muitos momentos você fala, não, mas o Estado precisa fazer isso, o Estado precisa fazer aquilo. Por outro lado, você fala assim, e se o Estado desregulamentasse? Não seria mais dinâmico? Talvez isso daria mais dinamismo para a economia, nós não precisaríamos intervir. Então essa é uma questão muito importante, você fazer a diferenciação desses 2 modelos capitalistas. Tá? Colocando de novo nesse quadro aqui, vamos ver aqui o capitalismo, o extremo aqui, o capitalismo e o comunismo. Ali estão os nossos 4 itens do capital. Né? Você tem o registro, o uso, o controle e a venda. Comunismo, o Estado é o dono da coisa, está registrado o nome do Estado. O uso é do Estado, o controle é do Estado e não tem venda. O Estado não tem para que vender, nem vai vender, é dele. No capitalismo já não. É o capital privado o dono das coisas, dono do capital. O uso, o controle. Então você tem aqui os 2 extremos. Aí você pode classificar o socialismo e o nazismo basicamente nisso. Acho que muita gente gosta de saber
a diferença do nazismo e do socialismo, ficam nessa dúvida. O fascismo, eu diria que é um pouquinho mais fácil de definir. O fascismo, ele é muito interessante porque ele não estatiza, ou seja, o governo, ele não é dono de estatais. Dentro do fascismo, ao menos o conceito, usando a Itália, dentro de Mussolini, como é que ele operou. Ele não tinha uma necessidade de estatizar, mas ele viu que através da regulamentação e da tributação, ele conseguia controlar tudo, certo? Isso é muito importante entender, que através da regulamentação e tributação você consegue controlar tudo, todo o capital do seu país é controlado através disso. E ele viu, não precisa, eu engano o povo dizendo que ele ainda tem, que ele ainda é dono do capital. Já o socialismo, ele já tem uma mistura, tem Estado e tem o capital privado, são donos da coisa, tem uso. E, enfim, tem uma série de limitações aqui, obviamente, que em alguns desses itens, né? Na questão da venda, ele é limitada. Na questão do controle, é um controle de Estado, porque ele também tem regulamentação aqui. O nazismo, ele estatizou um pouquinho, mas ele foi mais para um Estado fascista do que para um Estado socialista. O Estado socialista tem várias estatais, enquanto que o nazismo é interessante, na minha interpretação do nazismo, que, aliás, muitas pessoas não conseguem definir exatamente o que era o nazismo em termos econômicos, mas eu defino como o nazismo como querendo entregar à classe trabalhadora alemã os benefícios dos bens de consumo de uma classe afluente, de uns países afluentes. Então, eles estatizaram a Volkswagen, por exemplo, porque queriam dar carro para todos. Então, isso era uma motivação nazista. Enquanto que aqui vamos deixar claro aqui esse quadro que é só para definição de como é que você controla o capital, tá? Tem os dois extremos. Agora vamos entrar numa questão que é triste. Não existia nem imposto de propriedade. Você era dono de tudo, dono do subsolo para sempre. Ninguém te tributava. Não existia no registro, no uso, no controle e na venda. Você não era tributado. 1824. 1891, a primeira Constituição Republicana, nós já deixamos um pouquinho, mas ainda eram considerados... Por que isso houve esse pulo? Porque começamos a tributar a propriedade aqui, né? Aqui, como é que era a fonte de receita? A maioria era comércio externo. Era venda de café, venda de... Então, era daí que vinha o tributo que sustentava o país. Aqui já começa a tributar o povo. Tá? Começa a tributar o povo e a propriedade. Mas, mesmo assim, era muito incipiente, o mercado é extremamente desregulamentado, livre. Existia uma oligarquização. Tá? O Brasil não tinha uma política de industrialização, né? Que ficou na mão de pecuaristas e coisas. No entanto, o mercado era livre, de fato. Agora você dá um pulo, né? Em 1930, nós temos Getúlio Vargas, que sobe. Ele passou por um período sem Constituição. Os paulistas se revoltaram com essa situação, de Getúlio ter tomado o poder da maneira que tomou, uma maneira ditatorial. Fizeram a Revolução de 32, forçaram uma Constituinte em 33, em 34 nós temos uma Constituição nova, só que com um problema. Getúlio foi inclusivo dos sindicatos aqui nessa Constituição. O que acontece aqui? Com todas as leis trabalhistas, começa todos os direitos excessivos dos indivíduos, existiam termos dentro da Constituição de 34 completamente absurdos, que o Estado iria prover para famílias de grande prole. Estava na Constituição de 34. Em 46, nós copiamos a Constituição de 34. Em 34, então, você tem aquela era Vargas, né? Então, essa Constituição não durou muito, tá? Porque logo em 37, Getúlio cria uma Constituição totalitarista, completamente totalitarista, ditatorial. Basicamente, a Constituição dizia que ele era o poder eterno, e o Executivo e o Judiciário trabalhavam para eles, as eleições ele que determinava quem ia para cada estado, etc. Voltando aqui para 46, depois da guerra, né, copiamos a de 34 e ainda crescemos mais direitos na Constituição de 46. Damos um pulo aqui para a de 67, que houve a ditadura militar. A diferença entre uma e outra, aliás, foram escritas pela mesma pessoa, é que aqui existia uma junta militar. Então não era uma pessoa se perpetuando, era uma junta militar. Melhor do que, sem dúvida, do que a de 37 e a de 67. No entanto, muito aquém
do que nós estávamos aqui. Então nós temos uma Constituição em que o Estado controla tudo, em que o Estado cria estatais, o Estado cria direitos para si mesmo e que esses direitos têm que ser respeitados, preservados e protegidos pelo Estado, não pelos indivíduos. O texto original da Constituição de 88, aliás, uma crítica aqui, a Constituição de 88 a gente pode criticar eternamente, porque ela foi a mais emendada da história do Brasil. E ela foi a mais emendada da história do mundo. Então você vê a imperfeição que é essa Constituição relativa à realidade do que o povo realmente quer. Isso é que é a dicotomia de você ter deixado em 1934 elementos que pensavam de uma maneira, de um viés que era circunscrito no século XX, que eram os socialistas e comunistas, tomarem completamente o poder de decidir como é que é a sua lei. Eles aqui afetaram essas constituições futuras. Não foi a sociedade livre, empreendedora, de livre iniciativa que afetou as constituições. Foram eles, foram um grupo de pessoas que não representavam o povo, a vontade do povo. O povo brasileiro é alegre, o povo brasileiro é tolerante, o povo brasileiro é empreendedor. De que maneira essa Constituição representa? Nenhuma maneira. Mas isso também tem um outro viés que a gente pode falar mais tarde. Mas eu vou dizer a minha opinião. Não só a letra da Constituição está errada, a letra escrita dos artigos e etc., mas também as leis subsequentes, porque elas vieram a regulamentar aquilo. E não termina nunca. Então essa que é a realidade do Brasil hoje. Nós temos uma Constituição totalitarista, tá? Uma Constituição de envolvimento de Estado. Bom, aqui a gente entra naquilo que o Otávio falou, que é entender um pouquinho as ideias, como é que essas ideias evoluíram ao longo do tempo. Você tem aqui o liberalismo político, tá, que começou com a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Basicamente limitou o poder do rei. Essa que era o preceito liberal. Então tem um anseio da maioria dos países, dos 184 países, quase 200 países que temos, de ser um país legítimo, uma república, alguma coisa de Estado de Direito. E isso é sempre um anseio, não é uma realidade, mas é um anseio. Então todos se classificam como, não, nós temos poder democrata, a todo momento. A Cuba, então, tem eleições e fala, não, eles têm uma preocupação com isso. Porque essa ideia de poder limitado venceu. Tá? Isso venceu. Não teve interrupções na nossa evolução. Tem até um livro muito interessante que é a Terceira Onda, que fala a cada onda sucessiva de países se tornando democráticos e absorvendo um Estado de Direito. Isso aqui trata disso, que essa onda tem sempre um contínuo, constante. O que infelizmente não é um contínuo constante é exatamente o liberalismo econômico. Ele teve um início mais tardio. Na verdade, você já tinha liberalismo, só que a classificação de liberalismo veio com Adam Smith em sua obra. E aqui é que temos as nossas duas constituições brasileiras, duas primeiras, a do Império e a da República. São baseados nesse conjunto de ideias. O que tinha aqui embaixo? Vamos ver. Keynesianismo não existia. Estado interventor. Socialismo? Não. Então, o socialismo e o comunismo, claro que existia Hegel, existia Marx aqui nesse período, só que as ideias deles não servem para nada. Não estou entendendo. O contexto não está apropriado para que surja o socialismo. Mas isso se dá ao cabo aqui, exatamente no começo do século XX. Por quê? Porque eu até precisaria de outro slide aqui para mostrar como que o século XIX, exatamente quando nós estávamos nos formando como país, a Revolução Industrial ainda estava em paralelo com o final da Revolução da Agricultura. Né? Esse período aqui foi o final da Revolução da Agricultura, o começo do pico da Revolução Industrial, que aconteceu exatamente por aqui. É aqui exatamente em que os países industriais dão um pulo em relação ao Brasil, em termos de desenvolvimento. Tá? O Brasil permaneceu agrícola, os que foram industrializados deram um salto evolutivo. Os que deram um salto evolutivo, e com a criação da burguesia e uma classe urbana, etc., você começou a ganhar fruto do socialismo. O socialismo depende da industrialização, depende da criação da classe burguesa, depende de toda essa realidade que foi criada nova. Antes, impossível. Mas dentro de
de um contexto industrializado, sim, ideias eram extremamente válidas para aqueles que estavam escutando. Então teve uma adoção muito grande aqui, 1919, e até aqui você vê toda a influência que teve nas nossas constituições, até 1988. É uma pena que em 89 temos aí a queda do Muro de Berlim. E logo na sequência, se tivesse demorado aí mais 2 anos para fazer essa constituinte, nós talvez não teríamos aqui uma Constituição influenciada por essas ideias, mas sim por essas ideias que estavam renascendo. O thatcherismo e o reaganismo começaram em 75 com Thatcher, mais tarde nos anos 80 com Reagan. Foi uma reativação desses conceitos, porque Keynes, em 33, é quando ele surge, quando existe a Grande Depressão e eles acharam que o governo precisava ser intervencionista, e teve, não vou dizer que é um sucesso, porque é pontual. O sucesso do keynesianismo, assim como do socialismo, ele é efêmero. Enquanto o governo está gastando, tem um limite. Chega um momento que o Estado quebra. O Estado começou a quebrar em 76. Aqui a gente tem isso aqui, ó. Tá vendo? O keynesianismo tem 2 etapas. Ele começa 33, termina nesses anos 80 aqui, vai até o comecinho dos anos 2000. Depois você tem, mais tarde, Bush. Desculpa, esse aqui devia terminar aqui um pouquinho antes, tá? Esse negócio aqui. O Bush reinicia o governo intervencionista dos Estados Unidos. O momento liberal de Thatcher e Reagan demora até 2002. Na minha interpretação, Bush reinicia o keynesianismo nas grandes economias industrializadas. E, infelizmente, aqui, nós estamos carregando essa cruz aqui. Nós resolvemos adotar essas ideias aqui. Nós temos a pretensão de país falar que nós somos keynesianistas. E nós não somos keynesianistas. Nós não temos um capitalismo de Estado. Nós não temos um capitalismo social-democrata, como é o que se classifica o keynesianismo. Nós temos socialismo, meu pessoal. Sabe por quê? Em 88, é uma questão central, a propriedade se torna violável. Então vamos lembrar, no começo do Império, você não tinha tributação. Antes era inviolável, exatamente, era plena. Agora não. Então, não mais. Você tem uma propriedade violável. Eu até ia sugerir para quem quiser casa própria, está aqui pensando em comprar uma casa, não o façam. Leiam a Constituição. Não o façam. Não comprem para propriedade. Simples assim. Vamos mudar essa lei, pessoal. Isso aqui é um ponto central. Vocês não podem deixar isso passar. Temos que ter mais conscientização que isso aqui é um problema gravíssimo para a formação de sociedade livre. Vocês não têm liberdade. Então, vamos supor, tá bom. Não vejo um problema. Então. Sabe o que significa? Significa que tudo é coletivo. Simples assim. Vocês estão a fim de deixar tudo na mão do governo, na mão do Estado? Agora é Dilma, tudo bem, vai cair. E depois? Pode vir melhor, pode vir pior. E se for pior? Aí é que vocês vão ver. Aí é que vocês vão olhar para essa lei e falar, pelo amor de Deus, vamos mudar isso aqui logo. É bom a gente fazer isso logo, tá? Como se não bastasse que por lei a gente não tem propriedade, os impostos também não deixam a gente ter propriedade, né? Os impostos são aqui, você tem o ITBI, que é no registro na venda, o registro na venda também com ITCMB, e temos o IPTU e ITR, que afeta o uso e controle. Então, tá ali os 4 pilares da propriedade, todos eles tributados. Aí você fala, poxa, mas como é que uma cidade vai se sustentar? Como deveria ser. Você cria um imposto de administração para pagar o funcionalismo público. Você quer lixo? Cria taxa do lixo. Você quer polícia, bombeiros, etc., cria uma outra taxa para pagar isso. Mas não inventa um imposto sobre a sua propriedade para pagar por tudo. Esse aqui é o grande erro do Brasil. Tá? E a falta de representatividade cria esses impostos sem nomes, anônimos. Né? Hoje, então, infelizmente, nós somos um país socialista. Não é por causa do governo Lula e Dilma. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Não é por causa deles. Eles estão exercendo o que está na Constituição. Então, o que houve antes deles? Houve a Constituição de 88, houve governos oligarcas aí na cara de Collor e os sucessores. Eles, para governar, não respeitaram a Constituição ou não aplicaram os artigos da Constituição. Deixaram de lado. Esse negócio de propriedade deixa para lá, vamos tocar aqui, vamos tocar mais como uma economia liberal. Mas, na verdade, o que aconteceu agora com Lula e Dilma, eles resolveram aplicar a Constituição. E é por isso que eles atropelam, sem ter oposição. Você não consegue ter oposição
quando você tem na Constituição defesa ao socialismo. Simples assim. Então nós sempre fomos socialistas na carta. Tá? O povo brasileiro, não. Mas a carta, sim. As nossas leis, sim. O topo se blindou como um tal Estado totalitário. Todo um sistema de suporte oligárquico para esse topo foi criado. E aqui você tem uma característica clara de socialista. Me diga se isso está errado, vocês entendem bem, estão bem articulados aí, bem envolvidos na questão. Nós temos várias estatais. Lembrando que o keynesianismo não tem estatais. Nem keynesianismo a gente é. Temos várias estatais. Bancos estatais detêm controle de empresas, de capital de várias empresas privadas. Temos centralização de poder, temos tributos que distorcem preços. Quem é que não vai para Miami ou para Nova York fazer compras? Por quê? Porque o tributo aqui é baixo e não distorce o preço? Não, ao contrário. Né? Violação de propriedade e capital privado por lei. Isso aí. Regulamentação alta em abertura, operação e fechamento de empresas. O Estado não quer que você abra empresa. O Estado quer que você vá trabalhar para ele. Poucas oportunidades para empreendedores, capital privado relativo ao PIB. Então, qual que é o resultado prático de você ter um governo oligárquico e um sistema econômico socialista? Mediocridade. Nós, se fôssemos um país pequeno, aqui nós estamos aqui, ó, sistema de coloração, IDH, aqui, médio, nessa faixa aqui, é um país médio. Nós somos medíocres. Por que somos medíocres? Nós somos medíocres porque somos grandes e temos muitos recursos naturais. Porque se fôssemos pequenos e não tivéssemos recursos naturais, nós estaríamos aqui, ó. Nós estaríamos aqui, com esse tipo de IDH. Essa que é a realidade. Então, se você fala que o nosso gigantismo, e nosso poderio, nosso potencial, ele garantiu a mediocridade. É isso. Nós poderíamos muito facilmente, com a desarticulação de tudo isso que eu acabei de mencionar, nos tornarmos um país rico, desenvolvido. Simples assim. Queremos um Brasil de primeiro mundo. Bom, aqui temos exemplos, né, de países que são países de primeiro mundo. Vou falar dessa lista depois, tem mais países que podem se classificar também. Mas a característica comum desses são Estado de Direito, descentralização política e fiscal, independência total dos poderes e capitalismo. Todos aqueles países ali, em algum momento ou em outro, optaram por um modelo socialista, ou um modelo mais interventor da economia. Mas todos optaram por isso aqui. E todos que se classificam hoje como de primeiro mundo têm isso aqui. Você não tem isso aqui é receita de bolo. Não tem isso aqui, você não tem um país desenvolvido. Ponto. É isso que nós queremos. Conclusão. Brasil, um Estado oligárquico socialista. Eu encerro a minha parte da apresentação aqui e espero ter transmitido aqui alguns conceitos que eu acho muito importantes para que todos vocês tenham e divulguem e comecem a se articular baseado nessa realidade. Isso é que somos. Vocês estão satisfeitos com isso? Não? Muito bem. Quem não está já sabe o que fazer. Muito obrigado pelo tempo e oportunidade.